Bom, continuando essa nossa série de respostas sobre filosofia, eu vou estar falando sobre, nos próximos dois vídeos, sobre o argumento ontológico e o argumento do design inteligente. O argumento ontológico ele vai se focalizar muito mais na filosofia, enquanto que o argumento do design inteligente ele vai se focalizar mais nos conceitos da metodologia científica e de como funcionam a teoria da evolução, que é uma teoria que as pessoas não compreendem, né, quais são as suas evidências e não compreendem como funciona a questão da complexidade. Mas começando pelo argumento ontológico, se você seguiu a minha recomendação do vídeo anterior, vídeo resposta, falando que se você não conhece, não entende de filosofia, seria bom você assistir um vídeo completo falando sobre como funciona a lógica, como funciona a filosofia. Talvez você não vai entender como eu vou direcionar esses argumentos agora nesse vídeo. Então eu recomendo que você faça, ou você veja o meu vídeo, ou veja algum vídeo falando sobre filosofia, tá certo? E o argumento ontológico, ele basicamente pode ser resumido pela seguinte ideia. Deus existe e isso pode ser provado pelo próprio conceito quando nós consideramos qual é o conceito de Deus. A primeira forma desse argumento ele foi apresentado pelo Anselmo da Cantuária, né? Anselmo da Cantuária, né? Faça uma pesquisa aí no Google quem que é essa pessoa. E basicamente ele apresenta o conceito de Deus como sendo aquilo que nada superior a este é possível se pensar. Então esse é o conceito basicamente que esse argumento ontológico vai usar. Aquilo que nada superior a este é possível se pensar. Então, esse é um conceito por que Anselmo ele descreve esse conceito como sendo um conceito universal sobre como as pessoas pensam sobre Deus, que é um ser sobre o qual você não consegue pensar nada superior a este ser, né? Então, assim, Anselmo ele expõe o seu argumento da seguinte forma. Nós percebemos que existe uma hierarquia entre seres no mundo, né? Então você tem seres que são inferiores e seres que são superiores, né? Tanto específica como genérica. E para cada ser deve haver um exemplar que seja mais perfeito do que o anterior. 2. A segunda ideia que ele defende é que pode-se conceber um ser mais perfeito do que todos. Então, quando você pega uma série de seres, ele vai dizer que é possível para o ser humano conceber, né, um ser que é superior a todos estes. 3. Pode-se conceber um ser acima do qual nada possa imaginar, que é o que? Conceber um ser que é perfeito, sobre o qual não vai ter nada que seja mais perfeito do que ele, porque perfeição, digamos que não há nada que seja superior à perfeição. Então, se é perfeito, né, não há nada que seja mais perfeito, porque senão já não, o conceito de perfeito já não existiria. E 4, esse ser existe necessariamente, né, pois esse ser existe necessariamente, pois se não existisse, não seria o maior. E negá-lo seria negar a hierarquia dos seres. Então ele vai dizer que esse ser perfeito ele existe necessariamente. E por que isso? A ideia de Anselmo é a seguinte: se você consegue pensar sobre o conceito de um lápis, certo? Você consegue pensar sobre o conceito de um lápis. Se você comparar isso com um lápis real, né? Esse aqui é o conceito imaginário e esse aqui é o lápis real. Qual dos dois é perfeito? Qual dos dois é completo? Qual dos dois é superior? O superior é geralmente o que as pessoas vão dizer, vão aceitar como sendo superior, é o objeto que existe, e não o objeto que está somente como um conceito, né?
este seria superior, né? Aqui já aparece um problema, né, nessa comparação, né? Primeiro que essa comparação, ela não é uma analogia válida. Por quê? Porque no caso da comparação com o Deus, que seria um ser necessário, né, um lápis ou um conceito que é imperfeito, ele não necessariamente existe. Por quê? Porque você pode, por exemplo, pensar em um conceito de um lápis que seja muito superior a um lápis que existe. E aquele lápis que existe, ele existe porque ele tem as suas limitações básicas de produção que um ser humano pode realizar. Enquanto que um conceito de um lápis, ele pode ser muito superior àquele lápis que você tem lá. Por exemplo, um lápis que nunca termina de usar o seu grafite, por exemplo, ou o seu material que é utilizado para poder riscar. Né? Esse é um conceito que você pode só pensar ele que seria superior, né? Mas, enfim, considerando o exemplo que ele está dando, que só se refere tão somente a esse exemplo, ou seja, esse exemplo não pode ser usado para se comparar com nenhum outro exemplo, como, por exemplo, do lápis, que é utilizado pelas pessoas que argumentam esse argumento ontológico, tá? Mais para frente, o filósofo Descartes, ele vai Descartes ele vai expandir nesse conceito de ontológico de existência de Deus e vai dizer o seguinte: Descartes vai dizer, pensar em Deus como não existente é tão contraditório como pensar em um triângulo que não possui três lados. Nós possuímos um conceito do triângulo, né? E parte desse conceito inclui a propriedade de ter três lados. Então, se você está pensando em um triângulo e este não possui três lados, significa que não está pensando em um triângulo. O mesmo se aplica a Deus e a sua existência. Então, segundo Descartes, a ideia dele é que você tem, por exemplo, o conceito de um triângulo e o triângulo ele possui três lados, certo? Então, se você está pensando sobre o conceito do ser supremo, um ser supremo e perfeito, dentro do próprio conceito, você está incluindo a existência. Porque se a existência não está incluída nesse ser supremo e perfeito, ele não é supremo e nem perfeito, né? Então, esse é o conceito que Descartes expande. A isso, nós já vamos ter algumas objeções de Kant que ele oferece, né? Começando pelo exemplo do Descartes, Immanuel Kant ele vai dizer que é contraditório pensar num conceito de um triângulo como não possuindo três lados. Porém, não é contraditório, não é ilógico você pensar que o conceito completo de um triângulo não exista. Então, ou seja, não é ilógico você propor que o conceito não exista. Então, não é ilógico você propor que o conceito de um ser perfeito e supremo ele não exista. E, portanto, você acaba com o conceito todo, né? Outro erro que o Kant vai apontar na sua visão é de que existência, ele vai apontar, segundo a opinião dele, que existência não é uma propriedade dos seres em ontologia. Que existência não é um predicado. Então, quando você fala, por exemplo, sobre Papai Noel, você diz que ele usa roupas vermelhas, que ele carrega um saco com brinquedos, que ele é um velhinho, que tem uma barba grande. Porém, o fato da existência ou não desse conceito não está incluído dentro do seu conceito, não está incluso. Para você determinar a existência de um ser, você determina de forma a posteriori, né? A posteriori. A posteriori. E não a priori. E os conceitos analíticos, que são esses nos quais você inclui a propriedade de um objeto dentro de outro, como dizer, uma pessoa não casada é um solteiro. Então, um conceito está incluso dentro do outro, né? Então, isso é uma proposição analítica, é uma coisa por definição. Enquanto que a existência em si mesmo
ela é um conceito que você determina a posteriori. Você busca evidências, ou seja, você tem o conceito lá de um ser que tem essa e essa e essa propriedade, e aí você vai na natureza e você vai rever se essas propriedades elas batem com as coisas que você procura na natureza. Então você tenta provar a posteriori a existência de um ser, o qual você coloca nos conceitos a priori na sua cabeça, né? Aí, nos tempos modernos, nós tivemos uma reformulação do argumento ontológico, realizado principalmente pelos proeminentes, principalmente por Norman Malcolm, Malcolm, isso, e Alvin Plantinga, são os mais famosos, no qual a reformulação ela é dita da seguinte forma, eu coloquei aqui escrito para a gente ler. Se pensarmos no conceito de Deus como sendo o ser mais supremo possível, no qual nada superior pode ser pensado, 2. Então segue que este ser ou é impossível ou é necessário, uma dicotomia aqui, né? Portanto, se Deus não existe, segue que este não pode existir nenhum mundo possível. Então está se imaginando vários mundos possíveis, né? Então, se Deus não existe, ele não irá existir nenhum desses mundos possíveis. E por que isso? Nós vamos ver mais para frente no argumento. Porém, se Deus existe, segue que ele é um ser necessário, não começa e não termina a existir. Então, o argumento ele vai da seguinte forma: se Deus é impossível porque se Deus ele não existiu em um passado, ele não pode existir no presente, porque se você disser que o Deus ele veio a existir ou começou a existir em algum ponto, ou ele deixa de existir em algum mundo possível, significa que existe um ser que seja superior a ele e que o criou, né? Então, aí o conceito se torna contraditório em si mesmo, né? É por isso que ele vai dizer que, portanto, se esse Deus ele não existe, segue que ele não existe em nenhum dos mundos possíveis, né, que nós possamos imaginar. Então, porém, se Deus não existe, segue que ele é um ser necessário, né? Se Deus existe, desculpa, segue que esse Deus é um Deus necessário. Não começa a existir, né? Porque senão teria um ser que teria criado a ele, então ele não seria superior, e ele não termina a existir, porque se ele termina, significa que existe algum ser que consegue terminar a sua existência, né? E não é perfeito, né? Daí segue que este é um ser supremo também em todos os mundos possíveis, nos quais este Deus necessariamente existe. Né? 5. Então, se esse Deus existe, segue que ele deve existir em todos os mundos possíveis. Assim, a sua existência é necessária. Né? Porque uma existência necessária não é contingente. Ele deve existir necessariamente pelo seu próprio conceito. 6. Algo que consideramos impossível é tão somente algo que é contraditório em si mesmo ou logicamente absurdo. Algo impossível é algo que não podemos conceber como existente em nenhum mundo possível, né? Como no caso de um quadrado circular, né? Nós não conseguimos imaginar um quadrado que seja ao mesmo tempo um círculo. Isso é uma contradição, portanto não existe. 7. Se conseguimos conceber a possibilidade da existência de um Deus em qualquer mundo possível, segue então que esse não é um conceito contraditório. E se este Deus existe em um mundo possível, ele necessariamente existe em todos os mundos possíveis, porque ele é necessário, incluindo o nosso. Então, a ideia seria o seguinte, que o conceito de Deus, por ser um Deus supremo e necessário, se nós conseguimos pensar, existe um mundo possível em que esse Deus ele existe, ele tem essas características, se ele é possível naquele mundo, então ele é possível em todos os outros mundos. E ele é necessário em todos os outros mundos. Porque se ele não existe nesses outros mundos, ele não será um ser perfeito. Né? O seu conceito de um ser perfeito não vai existir. Porque se existe algum mundo em que ele não existe, né? Então ele não é necessário, ele não é existente, ele não existiu sempre. Né? Houve algum momento em que ele não existiu. Essa é a última e é provavelmente a melhor formulação que nós temos desse argumento. Se você tiver alguém que esteja apresentando esse argumento de uma forma melhor, apresente aí nos comentários do vídeo que eu posso ver e endereçar essa apresentação. Mas em si, essa é a apresentação do argumento ontológico. E a objeção mais famosa que existe a isso moderna é do conceito do no-no, né?
que eu tentei traduzir aqui de uma forma não literal, como sendo o ateu sábio, né? Então, o know, né, que o Peter Van Inwagen propõe, é alguém que sabe, ou seja, know, né, da não existência de um ser divino no seu universo particular. Né? Então, como é que funciona esse conceito? Ele usa da mesma ideia da não contradição, que é utilizado para se dizer sobre esse Deus existente em um mundo possível que nós imaginamos, para criar um ser que ele sabe sobre a não existência de um Deus em um mundo possível também. Então, qual que é a ideia? Um ateu sábio seria o conceito de um ser que em um mundo possível sabe que Deus não existe no seu mundo. Então ele tem provas, ele sabe, não é uma coisa assim, não é como a gente fala sabe no coloquial, né? Tô falando sabe no sentido epistemológico. Então, tipo, nós podemos dizer, eu acredito que Deus não existe, por exemplo, como um Deus X não existe, como um ateu iria dizer, eu acredito que os deuses apresentados pelas religiões não existem, isso é um ateu. Mas não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber. Então, é possível o conceito, né, de um ser em um mundo que saiba que não, naquele mundo não existe um Deus. Essa é a ideia. 2. Não há razão lógica intrínseca nesse ser para dizer que ele não pode existir. 3. Se aceitarmos que esse ateu sábio é um conceito possível em algum mundo, segue que, naquele mundo possível, Deus não existe. Do contrário, não poderia sabê-lo. Então, ou seja, você estaria contradizendo o conceito de um ateu sábio, de alguém que sabe sobre um dado da sua realidade, do seu mundo. Então, você está falando um conceito que não é o conceito do ateu sábio. Você está dizendo que naquele mundo dele existe. 4. Porém, se Deus não existe em um mundo possível, segue que necessariamente Deus não existe em todos os demais mundos. Porque ele precisa existir, pois ele precisa ser ou impossível ou necessário em todos os mundos. Então, se ele não é necessário neste mundo, se ele não existe nesse mundo desse Deus, desse ateu sábio, ele necessariamente não existe em todos os demais. Né? O argumento de Inwagen é basicamente de demonstrar que, simplesmente seguindo o conceito de algo como sendo não contraditório, não é suficiente para se determinar a necessidade, a existência de um ser, né? E esse argumento ontológico, eu gostaria de dizer que, na realidade, ele é o argumento lógico, ou a priori, mais sólido, é o mais convincente que eu acredito existir a respeito da existência de Deus. E por quê? Porque, na realidade, ele usa um conceito que, geralmente, as pessoas, elas, de forma coloquial, no dia a dia, elas vão dizer assim, você acha que é possível tal coisa, tal coisa, tal coisa existir? A pessoa fala, é possível, né? Mas é improvável, né? Que é geralmente a forma como a metodologia científica trabalha. Nós trabalhamos com os conceitos dos quais nós não sabemos sobre certas coisas e que nós procuramos a posteriori demonstrar se elas existem. Então, ele utiliza essa ideia básica da humildade epistemológica na qual a maior parte das pessoas compartilha para dizer, é possível existir um mundo em que exista um Deus assim, assim, assado? É possível. Então, se esse conceito desse Deus existe em um mundo, então necessariamente ele existe em todos os mundos. Por isso é um argumento convincente. Porém, os problemas, por exemplo, que Kant levantou, eles continuam como existindo, né? Que é você descrever que a propriedade de um ser está incluso necessariamente na sua existência. Esse é um problema que até hoje eles não respondem a isso, né? Eles vão dizer que não, a existência ela está inclusa nesse conceito desse Deus, né? Ele necessariamente faz parte desse conceito. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o de descrever que esse conceito desse Deus, ele não é contraditório. Quando, na realidade, quando você tenta pensar nas propriedades desse ser supremo, um ser supremo, qual você pode pensar? Tá, agora me diga quais são as características desse ser supremo. Quais são normalmente as características que as pessoas dão a esse ser supremo? Imaterial, fora do tempo, todas as coisas que são contraditórias. Onisciente, onipresente, então quer dizer, ele é onipotente, tá? Então quer dizer que ele consegue criar uma coisa que esse Deus não consegue carregar. Ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele consegue criar um objeto o qual ele mesmo não consegue carregar.
Ah, não, mas peraí, como é que ele vai fazer isso? Porque se ele consegue criar um objeto que ele mesmo não consegue carregar, significa que ele não consegue carregar um objeto. Se ele não consegue carregar um objeto, ele não é onipotente. Se ele não consegue fazer um objeto que ele mesmo não consegue carregar, ele também não é onipotente. Ou seja, é um conceito que é contraditório em si mesmo, ser onipotente, né? É um ser onisciente, que sabe todas as coisas. Se ele sabe todas as coisas, ele não consegue mudar de opinião. Se ele não consegue mudar de opinião, ele não é onipotente, porque ele não consegue fazer uma coisa, né? Então, o conceito de um ser divino, né, de um ser superior, ele nunca é determinado nas suas propriedades pelas pessoas, e aí elas não percebem que, na realidade, esse conceito ele existe em uma série de contradições lógicas, né? O quarto problema está relacionado também à objeção de Kant, de que, na realidade, a existência dos seres ela não é determinada através de um argumento a priori, mas sim através de um argumento a posteriori, no qual você coleta evidências sobre as coisas e determina isso. E por que eu digo que esse argumento, essa objeção muito antiga de Kant continua sendo válida? Porque a forma como nós determinamos a argumentação lógica e o que é considerado como sendo o senso comum da intuição, ela é determinado basicamente pela metodologia científica e pelo senso comum da intuição. Ou seja, essas coisas elas mudam de acordo com os nossos conhecimentos sobre o universo e sobre o que nós consideramos como fatos da realidade, como eles mudam. Então, ou seja, no passado você poderia considerar, como eu dei exemplo no último vídeo, que estamos num mundo que não se move e que a Terra é plana. Porém, quando nós temos mais conhecimento sobre o mundo, sobre como ele funciona, quando nós pegamos mais dados a posteriori de como de fato o mundo ele é, nós mudamos a nossa concepção, mudamos a nossa intuição e pensamos, olha, não, peraí, existe uma situação em que nós estamos em movimento, na qual nós não sentimos que estamos em movimento, que é um movimento uniforme, no qual nós não aceleramos e não desaceleramos. E por isso nós não sentimos que o mundo está se movendo. Por quê? Porque estamos em movimento uniforme e não percebemos que estamos em movimento. Achamos que os astros estão em movimento, né? Quando na realidade os dois estão em movimento, tanto os astros, tanto as outras coisas, quanto a Terra, né? Nós podemos pensar com a nossa intuição, não, porque um objeto não pode estar em dois estados ou em dois locais ao mesmo tempo, né? Porém, na física quântica você vai ter situações em que isso talvez seja possível. Então, é possível ou não é possível, né? Quem que vai determinar isso? Quem vai determinar isso vai ser as nossas intuições que são falhas e primitivas, ou vão ser os dados que nós conseguimos coletar da realidade. Os dois têm que entrar nesse conflito e ver qual é a resposta. E não simplesmente nós pensarmos alguma coisa na nossa cabeça, fazermos um conceito e nunca mudarmos de acordo com o que nós vemos da realidade, né? Que entra também na questão do princípio da incerteza, né? Do gato, né? Que está morto ou vivo, morto e vivo, né? De Schrödinger. Eu não consigo pronunciar essa coisa. Schrödinger, se eu não me engano. Exemplos como esse demonstram que a lógica e a intuição eles não são suficientes para determinar o que é possível ou o que não é possível. Porque a lógica e a argumentação dedutiva e indutiva, elas dependem necessariamente dos nossos conhecimentos que nós possuímos no momento, o qual, com o tempo, eles são modificados. E por isso argumentos como esses não são válidos, né? Não são válidos, não conseguem demonstrar a existência de seres, né? Nós temos que levar em conta que a argumentação lógica ela depende necessariamente dessas outras fontes de conhecimento, né? E por isso não podemos determinar a existência de algo através de um argumento a priori. Então é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o design inteligente.